o contato do Veleda, de qualquer forma. Obrigada, Veleda. E a gente muda de assunto completamente, a gente vai falar sobre aviação. E lembramos que um avião caiu no bairro Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte, na segunda-feira. 5 pessoas estavam a bordo, 4 empresários do ramo de tecnologia e o piloto. 3 pessoas morreram, incluindo o piloto. A gente conversa agora com o diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo, Gilberto Scheffer, sobre esse assunto. Gilberto está aqui no estúdio conosco. Muito obrigada pela presença aqui. Muito boa tarde. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, falando sobre aviação e táxi aéreo, esse avião que caiu lá em BH, ele não tinha autorização para fazer o serviço de táxi aéreo. Falta fiscalização no país? Teve um tempo, eu estava comentando aqui com a produção antes de entrarmos ao vivo. Houve um ano, no final, eu acredito de 2024 para 2025, que houve muitos acidentes aéreos com jatinhos particulares. Falta fiscalização no país para esses aviões de pequeno porte? Veja bem, o Brasil tem um sistema muito robusto, né, a nível internacional de fiscalização, através da ANAC, do DCEA, CENIPA, né? Então a gente tem um arcabouço regulatório bom. Não, agora, logicamente, que tem uma diferença muito grande para explicar para o público o que é um táxi aéreo, que é uma empresa homologada, extremamente regulada, né? E que o que é bom, né? Para diferenciar de um avião particular que pode estar fazendo, né, alguma coisa clandestina que não é regulada pela agência. Então existe essa diferença, né? Mas no geral é bem fiscalizado, sim, a aviação no Brasil. Então, hoje, se a pessoa que estiver nos assistindo quiser andar de táxi aéreo, alugar esse serviço, contratar esse serviço, ela pode ficar tranquila. Com certeza, a gente segue protocolos nacionais e internacionais de segurança. A gente não abre mão da questão segurança. Hoje, a gente anda falando muito sobre jatinhos no noticiário brasileiro, até por conta do Daniel Vorcaro e de vários outros empresários que vinham voando aí, emprestando seus jatos, seus aviões aí para político, para ministros. Hoje, como é ser dono de um avião no Brasil? É oneroso? Precisa ser mais fiscalizado? Existe também uma fiscalização no país para esses donos de aeronave? Veja bem, eu falo aqui muito pelo setor como diretor das empresas de táxi aéreo Brasil, no nosso setor. Logicamente que a aviação particular, ela é menos fiscalizada que nós. Então, há de se convir que também tem um risco maior de voar num avião que não é tão fiscalizado, né? Mas, no geral, eu vejo assim, a aviação brasileira executiva também muito segura, né? Agora, a gente falando especificamente esse avião que caiu em Belo Horizonte e que não tinha essa autorização para viajar como táxi aéreo e se vende como táxi aéreo. Então, como é que a pessoa pode ficar tranquila quando vai contratar um serviço? Como é que ela sabe que ela está contratando um serviço de qualidade, que tem fiscalização e autorização para trabalhar como táxi aéreo? Isso é muito simples. Antes de se contratar, você pode entrar no site da ANAC e consultar pelo prefixo da aeronave se ela é, de fato, autorizada, homologada para voar como uma empresa de táxi aéreo e explorar comercialmente aquela função, né? Então, hoje é só entrar no site da ANAC. Perfeitamente. E também há uma identificação muito clara na aeronave, quando você for entrar, está escrito lá, transporte aéreo público, e tem o nome da empresa, geralmente, né? Então a pessoa facilmente vai identificar se é um táxi aéreo ou se não é. Bom, o avião de táxi aéreo, como é que ele é vendido? Como é que é esse comércio hoje? Não, hoje é muito sim, lógico, com o advento da internet, hoje é muito tráfego pago, né? Tem brokers que vendem voo, né? Mas geralmente é vendido no balcão. Existe também contratos corporativos com empresas e entes públicos, né? Essa é a maneira que é comercializado hoje o táxi aéreo no Brasil. E houve mudança nesse negócio no Brasil nos últimos anos? Houve crescimento ou mudança nessa contratação? Houve um crescimento no último ano, né? Nos últimos 2 anos teve um crescimento no nosso setor, até que razoável.
E o que a gente pode esperar agora no futuro dessa área do táxi aéreo no país? Assim, a pessoa pode ficar tranquila de viajar no táxi aéreo, isso a gente já Não, entendeu. com certeza. E o Brasil sempre vai ter táxi aéreo. O Brasil é um país de dimensão continental. Sim. E no norte do Brasil, na região amazônica principalmente, voar de táxi aéreo não é luxo. Muita gente se fica equivocada. É uma necessidade extrema, é um serviço essencial para aquela população, aquelas as populações isoladas, principalmente os indígenas. A gente atende muito a área indígena, muitos ribeirinhos, enfim, a ambulância aérea, o TI aérea, a gente faz muito TI aérea, transporte de órgãos. O transporte aeromédico no Brasil, no nosso setor, representa aí, eu acho que uns 30% dos transportes dos táxis aéreos são transportes de aeromédico. Agora, falando sobre valores, para se contratar um serviço desse, hoje está tendo guerra e aumento no preço dos combustíveis no geral. Isso vai impactar a aviação, o táxi aéreo também? Já impactou e muito, né? Imagina, nós tivemos aí 74% de aumento no querosene e aviação nos últimos 20 dias. Se 40% do meu custo operacional a 45% chega a ser o insumo combustível, isso vai impactar em quê? No preço final da minha operação. E eu, de alguma maneira, vou ter que repassar para o Sim. meu consumidor final, né? Ou seja, já aumentou. Já aumentou e a gente está correndo atrás para ver como equaciona essa situação para manter as operações em dias, né? De que forma há essa possibilidade de correr atrás e manter um preço que não seja ainda maior para quem precisa viajar? Então, a gente tem muitos, a nossa atividade, o táxi aéreo, tem muitos contratos com entes públicos, né? E lá, nos contratos são previstos um indexador, que normalmente é o IPCA, o outro índice qualquer. Não, mas agora tem casos fortuitos, né? Que é um caso da guerra, um caso fortuito, onde o combustível se aumenta exponencialmente, a gente vai buscar um reequilíbrio com o nosso contratado, né? Existe uma época do ano em que o serviço de táxi aéreo é mais contratado? Férias? Existe alguma diferença de aumento de contratação? Existe. Vamos falar, final de ano, Natal, Ano Novo, as pessoas viajam muito, principalmente aqui do Centro-Oeste, do Sudeste para o Nordeste do Brasil, ou para o Sul do Brasil, então existe, aumenta para litoral do Rio de Janeiro também, então tem sensivelmente aumenta. Essa questão e essa época de fim de ano e começo do ano é época de chuva, Aham. de chuvas e de tempestade, mudança de temperatura. Essa é uma questão que as pessoas também precisam se preocupar? Não, de jeito nenhum. A meteorologia, a tripulação, geralmente ela estuda, antes de qualquer decolagem, a meteorologia da origem e do destino. E os aviões têm radar meteorológico, hoje tem muita facilidade. Isso dificilmente você vai ter problema. Pode voar despreocupado. Meteorologia não é o problema, de jeito nenhum. Então, hoje, esse caso de Belo Horizonte, por exemplo, que a gente viu, é uma exceção. Com certeza. Na aviação a gente trabalha com fatos e com. Agora a gente vai, lógico, primeira coisa, respeitar as vítimas, a gente falar agora nesse momento do acidente, né? E o CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes, faz um trabalho muito sério, né? Esperar a conclusão do estudo deles, que deve sair algum tempo, de repente um ano, mais, para saber de fato o que aconteceu. E existe uma frase histórica na aviação e que é uma máxima. A história da segurança da aviação é escrita a sangue, às vezes. Com um acidente, você pode descobrir porque um acidente não é um fato isolado que aconteceu. Aquele acidente aconteceu porque vários fatos ocorreram, né? Quando concluir a investigação, opa, foi isso que aconteceu. Então, o CENIPA vai emitir um boletim que vai prevenir para que não aconteça o mesmo erro. Isso é muito importante ser falado, né? Entendido. Então, olha, você que está em casa e está nos assistindo, pode ficar tranquilo aí em relação a táxi aéreo, contrate seu voo, viaje com tranquilidade. O Gilberto está dizendo aqui para a gente que há sim fiscalização no Brasil. O Brasil, então, é um país que trabalha com fiscalização nos táxis aéreos. Nos táxis aéreos tem fiscalizações documentais e também a gente é auditado anualmente 2 ou 3 vezes pela Agência Nacional de Aviação Civil. Isso é importante de falar.
É muito importante a gente falar isso, que a gente é auditado pela ANAC, né? Logicamente que o transporte aéreo clandestino ainda existe, né? Isso é extremamente nocivo para o nosso setor que trabalha com compliance, com normas de segurança, né? É uma concorrência meio que desleal. E Sim. nessa parte, a Agência Nacional de Aviação Civil tem faltado um pouco, eu acho, por falta de material humano mesmo, para ajudar a fiscalizar. Por quê? Porque o compromisso da ANAC é com as empresas que são reguladas. Já quem não é regulado, que é o caso das empresas aquele dono do avião que é particular e que freta, é por conta de risco dele. Então a ANAC logo ela pensa, não, esse não é, tenho nada, tipo assim, muito a ver com isso. Eu tenho que cuidar mais da empresa regulada. Então há um pouquinho sim de falta de material humano na ANAC para fiscalizar esse pessoal que faz o táxi aéreo clandestino. Entendido. Gilberto Scheffer esteve aqui com a gente hoje no Contexto Metrópolis, explicando para você aí mais um pouco do funcionamento dos táxis aéreos. Gilberto, agradeço muito a participação e a presença aqui com a gente. Obrigado você, Neila. Obrigado pela Até a oportunidade e próxima. obrigado a todos. Venham para cá, pessoal, é isso? Me contem. Olha, a gente